Oi pessoal, eu sou o Matheus da Danfoss e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como realizar a configuração da função PID e função Sleep Mode no Ovacon 20. O PID significa proporcional, integral e derivativo. Esta configuração fornece a variação contínua na saída do conversor de frequência e garante a precisão e eficiência do seu processo. Então, caso queira manter uma determinada temperatura ou uma determinada pressão em seu sistema, é essa configuração que você precisa realizar. Antes de iniciarmos a nossa configuração, eu quero informar que eu já inseri os dados do motor e realizei o procedimento de identificação do motor. Caso você não saiba como realizar esse procedimento, sugiro que veja os nossos vídeos anteriores. Para iniciarmos a nossa configuração, precisamos pressionar a seta para baixo 2 vezes, fazendo com que a setinha fique indicando o menu de parâmetros. Pressionamos OK. Pressionamos a seta para a esquerda. E no parâmetro 17.2 nós iremos pressionar OK e alterar para a opção 0. Pressionamos OK para confirmar a alteração. E quando nós alteramos o parâmetro 17.2 para a opção 0, nós estamos desbloqueando todos os parâmetros do conversor de frequência. Agora iremos pressionar a seta para a direita até o grupo 6. E agora pressionaremos a seta para baixo até o parâmetro 6.5. O parâmetro 6.5 é a faixa do sinal da entrada analógica 2. E no caso, se eu pressionar OK, se ele ficar na opção 0, significa que o sinal é de 0 a 100%. Ou seja, se for um sinal de corrente, seria de 0 a 20 mA. E se eu alterar o parâmetro 6.5 para a opção 1, que é o que eu vou deixar, é de 20% a 100% do meu sinal. Então seria de 4 a 20 mA. Então pressiono OK na opção 1. E agora, para você alterar a entrada analógica 2 ou saber se ela está configurada para a opção de corrente, no seu conversor de frequência, na frente, você vai se deparar com uma tampa e embaixo dessa tampa você vai encontrar alguns terminais, algumas chaves para você realizar a modificação. Eu estou colocando aí na tela o posicionamento da chave e o que significa cada uma delas. Se você reparar, nós temos a chave AI2, que ela pode ser colocada na posição para cima, representando o sinal de corrente, ou para baixo, representando o sinal de tensão. No caso, eu vou deixar a chave para cima, porque eu estou realizando uma configuração simulando um sensor de 4 a 20 mA. Então, eu vou deixar sinal de corrente nestas chavinhas que tem aqui na parte de controle. Agora, eu vou no parâmetro P6.6, que aqui é um range personalizado que é possível você realizar na sua entrada analógica. Então aqui no caso vai estar em 0% e o P6.7 ele é 100%. Este range personalizado é caso o seu sensor ele não seja de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. Se ele tiver um range customizado fora dessas faixas, você tem a opção de colocar nesses parâmetros, no P6.6 e no P6.7. Então agora eu vou pressionar a seta para a esquerda para ir até o grupo 3 e vou pressionar a seta para baixo para ir no parâmetro 3.3. O parâmetro 3.3 é a seleção de referência de frequência, é a fonte de referência. Então vou pressionar OK e vou alterar para a opção 6. A opção 6 é a opção de PID. Para isso eu pressiono OK para confirmar a alteração. Agora, com a seta para a direita, eu vou até o grupo 15. O grupo 15, e no parâmetro 15.1, que é o que nós estamos agora, é a seleção da fonte de setpoint. Nós iremos pressionar OK e deixar a opção 0, que é o que já vem configurado de fábrica, que é de setpoint fixo. Agora, nós iremos para o parâmetro 15.2, para isso eu pressiono a seta para baixo, e o 15.2 é para a gente definir o setpoint fixo. Então, eu vou pressionar OK e vou deixar que o meu setpoint
é 50% do range do meu sensor, do range do meu sistema. Então vou deixar como 50% o meu set point. Mas este valor, esse 50%, você pode alterar de acordo com a sua necessidade. Pressiona OK para confirmar a alteração. O parâmetro 15.4, agora eu vou pressionar a seta para baixo 2 vezes para ir no parâmetro 15.4, e este parâmetro é a seleção da fonte de realimentação, é a seleção da fonte de alimentação do meu sensor. No caso, eu vou deixar a opção 1, que a opção 1 é referente à entrada analógica 2, que é a entrada que nós estamos configurando e é a entrada que nós iremos conectar o nosso sensor. Então iremos deixar o parâmetro 15.4 configurado para a opção 1. Agora pressionamos a seta para baixo, para irmos no 15.5, e aqui é o range mínimo do meu sensor. Então no caso é de 0% no 15.5 até o 15. E no 15.6, 100%. Então o meu sensor ele vai trabalhar de 0 a 100%. Eu não vou alterar o range do meu sensor, vou utilizar dessa forma. O parâmetro 15.7 é o ganho proporcional. Então, como um valor sugerido, eu vou deixar aqui 100%, mas você pode alterar de acordo com sua aplicação. Pressiona OK para confirmar a alteração. O parâmetro 15.8 é o ganho integrativo ou ganho integral. No caso, eu vou deixar 10 segundos, que é outro valor sugerido pelo conversor de frequência. Pressiona OK. E o parâmetro 15.9 é o ganho derivativo. No caso, eu vou deixar este parâmetro zerado. Pressiona OK para confirmar a alteração. Agora no parâmetro 15.10 é o modo do PID. Se é um PID normal ou um PID inverso. No caso, eu vou deixar a opção 0, que é um PID normal. Não vai ter diferença ou mudança na ordem ali do funcionamento. Então deixa a opção 0 no parâmetro 15.10. E dessa forma, o nosso PID já está configurado. Eu vou entrar agora na configuração da função Sleep Mode. Então, se eu continuar pressionando a seta para baixo, o parâmetro 15.1, eu vou definir a frequência mínima para o meu conversor de frequência ele entrar em Sleep Mode. Então, vou deixar esse valor sugerido de fábrica, que seria 25 Hz. Pressiono OK. Então, se a minha frequência ela ficar abaixo de 25 Hz, o meu conversor de frequência ele vai entrar em modo Sleep. Então, pressiono OK para confirmar a alteração no 15-11. Agora eu pressiono a seta para baixo. No 15-12 é o tempo para entrar em Sleep. Então, aqui é um atraso até o drive entrar no modo de Sleep. Então, durante 30 segundos, se durante 30 segundos ele ficar abaixo, ou indo para baixo ou para cima daqueles 25 Hz que nós selecionamos, o conversor de frequência ele vai entrar ou não em Sleep, vai ter esse tempo de atraso. Então vou deixar 30 segundos. Agora eu pressiono a seta para baixo para ir no 15.13. O parâmetro 15.13 é o limite para ele sair de repouso. Então ele vai ficar 5% acima. Então se chegar em 25 Hz e ficar 5% acima, é o limite para ele sair do repouso. Então deixa 5% como um limite, que é o valor sugerido aqui pelo inversor. O parâmetro 15-14 é o aumento de set point. Então, se aumentar o set point acima de 10%, o meu conversor de frequência ele vai ter um tempo para ele poder ter esse aumento do set point. Então, no parâmetro 15.14 eu vou deixar em 10%, e no parâmetro 15.15 eu vou deixar em 10 segundos. Que esses 10 segundos, é o tempo de aumento para chegar nos 10% do que nós selecionamos no parâmetro anterior. E no parâmetro 15.16 é a perda máxima de repouso, ou seja, a perda máxima ali do sleep, que é de 5%, que é o valor sugerido pelo drive. E no parâmetro 15.17 é o tempo de verificação para ver se realmente ele teve perda ali do repouso, que também é 30 segundos. Então o conversor de frequência ele vai fazer essa análise para saber se está ou não dentro desses limites que nós programamos e dentro desses tempos. E aí, caso esteja, o inversor ele vai entrar em modo sleep. Mas todos esses dados,
os dados do Sleep Mode, dos tempos, das porcentagens que você vai selecionar, é totalmente ligado com a sua aplicação. E você deverá consultar o nosso manual para ter mais detalhes. Então agora que nós já realizamos as nossas configurações, eu vou pressionar a tecla Back Reset para voltar aqui para a tela principal. E as conexões que você deverá realizar são as seguintes. Se você estiver usando um sensor e precisar da alimentação dele através do conversor de frequência, você deverá ligar o positivo do seu sensor no terminal 4, que é a entrada analógica 2, e o negativo, que seria o de alimentação também, no terminal 6, que é o terminal de 24 volts. E você também deverá ligar uma entrada digital para você dar o comando de partida no terminal 6, que é a fonte de 24 volts, e no terminal 8, que é a entrada digital já programada de fábrica para a partida. Uma outra observação é que você deve verificar a questão do local remoto. Caso esteja em keypad, significa que está em configuração em modo local, e você deverá deixar a setinha em cima do I/O, que é para você utilizar o modo remoto. Bom pessoal, essas eram as instruções que eu queria passar para vocês, e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.